Outro elemento que faltou muito na minha formação, que pode ser que tenha faltado na sua, mas na minha com certeza, foi a percepção dos trabalhos colaborativos de projetos de ação conjunta. Porque educação, principalmente a educação escolar, ela se faz por meio das interações entre as pessoas, né? Você não tem aquele trabalho seu isolado, você trabalha de forma integrada com outros docentes. E eu percebi que eu não tive esse espaço de trocas na minha formação inicial. E possivelmente é algo que fez falta, porque lidar com outros humanos, né, não é uma tarefa fácil. A gente que atua na sala de aula sabe disso quando a gente está se referindo aos estudantes que estão sob nossa guarda, sobre os nossos cuidados, como é difícil para eles trabalhar em grupo. A gente fala para eles, mas é difícil para a gente também. Trabalhar em grupo, na nossa área, é difícil. Muitas vezes o professor fala assim, a melhor parte da sala de aula é a porta, porque quando eu fecho, ali eu consigo fazer o meu trabalho. Da porta para dentro, sou eu que estou ali no comando. Normalmente eu ouço muito essas frases, né? Estão discutindo um monte de coisa lá fora, mas quando eu fecho a porta, ali sou eu que estou no comando, então eu vou seguir da forma como eu penso. O que está implícito nisso, né? Está implícito justamente essa dificuldade de percepção de fazer parte de um todo e de atuar de modo a transformar esse todo de forma propositiva, né? De uma atuação de fato diferenciada. E isso não se aprende na escola básica, isso não se aprende, isso é algo, na verdade, posso reformular isso é algo que é possível ser aprendido. Como você vai trabalhar de forma colaborativa com pessoas que você não conhece, que não têm os mesmos valores que você, mas a fim de atingir objetivos em comum. Isso é fundamental, isso deveria estar presente na educação, na formação aí dos professores, porque as novas gerações vão precisar desta habilidade, sem dúvida nenhuma. Que mais que faltou ali na minha formação e que eu acho que poderia fazer a diferença? Eu acho que aprender a dialogar com os responsáveis, entendendo o lado deles, né? Eu acho que eu já fiz um outro vídeo aqui falando sobre a importância de você ser pai ou mãe para a sua formação como professor, porque você, ao ser após a sua paternidade ou maternidade, você se transforma como docente, você passa a olhar os estudantes de uma outra forma. Então, eu acho que cabe um pouco de uma reflexão anterior dos cuidados, né, das preocupações, perceber que as relações elas têm ali múltiplos lados para os quais a gente tem que trabalhar. E o que a gente tem que ter cuidado, ou o que a gente pode fazer para ajudar os responsáveis na orientação dos estudos dos filhos. Acaba sendo uma orientação muito pontual, muito baseada na sua experiência em sala de aula, mas não é uma formação específica para lidar com isso. É porque a gente tem, e felizmente eu não vivenciei isso, mas eu já ouvi colegas dizendo que eles comunicaram uma informação para os responsáveis e aí os responsáveis acabaram de uma forma, achando que estavam fazendo de forma, né, correta, acabaram agredindo, né, batendo na criança em virtude do que o professor acabou falando, né? Isso é uma questão que já aconteceu, já ouvi casos desse problema. Também há o oposto, né? Aquela situação em que o estudante tem um comportamento completamente inadequado no ambiente, né, de sala de aula e que você busca uma conversa, né, com o responsável e o responsável tem uma postura de distanciamento, de dizer que não é comigo, né? Como é que você lida com isso profissionalmente? Porque a questão isso não é uma coisa isolada, isso é uma coisa que acontece na prática. Existem pessoas que atuam de uma forma, pessoas que atuam de outra, e a gente poderia incorporar na formação docente justamente
um tratamento, um olhar com cuidado, diferenciado nesta comunicação para com os responsáveis. É uma comunicação em que a gente chame, de fato, os responsáveis para compor uma formação mais completa para os estudantes. Então essa, sem dúvida nenhuma, também foi uma questão que faltou na minha formação.